Sabemos que a indústria cinematográfica gera bilhões de dólares todos os anos ao redor do mundo. Filmes com efeitos especiais e atores renomados com salários altíssimos são alguns dos motivos desses valores altos. Na grande maioria dos casos, o investimento compensa. As grandes produções atraem multidões para os cinemas em todo o mundo, arrecadando bilhões em bilheteria, além de também render venda em merchan. Depois da vinheta, você confere com a gente os 10 filmes mais caros de todos os tempos. Batman vs Superman, a origem da justiça. O valor da produção foi de 250 milhões de dólares. Uma das maiores produções da DC, lançada em 2016, foi motivo de discussões acaloradas entre os fãs das histórias em quadrinhos e rendeu muitas resenhas pela internet. Mesmo com um elenco de peso que conta com Ben Affleck, Gal Gadot, Henry Cavill e Amy Adams, a produção foi alvo de grandes críticas tanto pelo roteiro quanto pela escolha dos atores. Star Wars, Os Últimos Jedi. O valor da produção foi de 258 milhões de dólares. A franquia de Star Wars sempre foi um grande sucesso nos cinemas mundiais, e isso não foi diferente quando lançada a nova trilogia entre 2015 e 2019. Estrelada por Daisy Ridley e Adam Driver, a produção revisita os primeiros filmes da franquia e homenageia Carrie Fisher, que interpretou a princesa Leia desde o primeiro episódio da sequência. Também conhecido como Star Wars Episódio 8, o filme arrecadou mundialmente mais de $1 bilhão em bilheteria. As produções da franquia continuam conquistando o público ao apresentar diferentes personagens e facetas da história. Star Wars: A Ascensão Skywalker. O valor de produção foi de 275 milhões de dólares. O nono episódio de Star Wars foi lançado em 2019 e, assim como outras produções da franquia, foi tema de muitas discussões na internet. Com uma bilheteria mundial que ultrapassou $1 bilhão, a produção é considerada o desfecho de uma história que estreou há mais de 40 anos nos cinemas. Assim como as outras duas produções da nova trilogia, Star Wars: A Ascensão Skywalker também está disponível na plataforma de streaming Disney+. Han Solo, uma história Star Wars. O valor da produção foi de 275 milhões de dólares. Lançado em 2018, o filme dirigido por Ron Howard foi protagonizado por Emilia Clarke, Alden Ehrenreich, Paul Bettany e Donald Glover. No ano seguinte, a produção foi indicada ao Oscar de melhor efeito visual, mas acabou sendo desbancado por O Primeiro Homem. Com uma bilheteria bem mais enxuta do que a registrada pelos últimos filmes da trilogia Star Wars, com a arrecadação de cerca de 392 milhões de dólares, Han Solo dividiu opiniões entre os fãs da franquia. John Carter, Entre Dois Mundos. O valor da produção foi de 278,5 milhões de dólares. O filme de ação, aventura e ficção científica gastou em produção quase o valor que arrecadou nos cinemas mundialmente. Com uma bilheteria de cerca de 284 milhões, o longa lançado em 2012 foi dirigido por Andrew Stanton e estrelado por Lynn Collins, Taylor Kitsch e Willem Dafoe. Em uma entrevista ao New York Times, Stanton comentou sobre o fracasso do filme e todos os empecilhos que apareceram no caminho da produção, sobre a história do veterano de guerra da Pixar e da Disney. Liga da Justiça. O valor da produção foi de 300 milhões de dólares. Lançado em 2017, a produção da DC vem gerando polêmica até hoje. Inicialmente, o filme seria dirigido e escrito por Zack Snyder, mas foi substituído por Joss Whedon. Recentemente, o The Hollywood Reporter divulgou uma reportagem sobre o problema entre Ray Fisher, que interpretava Victor Stone, e Whedon. Também existiu relatos de que Gal Gadot e Jeremy Irons teriam tensões com o diretor. Mesmo com as polêmicas, o longa acumulou mais de 657 milhões de bilheteria. O universo estendido DC lançou mundialmente em 18 de março outra versão da Liga da Justiça, dessa vez dirigida por Zack Snyder, que manteve o elenco original e conta com a presença de Jared Leto como Coringa. Piratas do Caribe: No Fim do Mundo. O valor da produção foi de 300 milhões de dólares. Lançado em 2007, Piratas do Caribe: No Fim do Mundo é o terceiro filme da sequência que terminou em 2017. A produção de quase 3 horas de duração arrecadou na época cerca de 960 milhões de dólares em bilheteria. No IMDb, o longa aparece com uma nota de 7,1, baseado em mais de 600 mil avaliações. Já no Rotten Tomatoes, o filme tem uma aprovação por parte do público de 72%, com base em 250
1.000 avaliações. Dirigido por Goran Verbinski, o filme foi protagonizado por Johnny Depp, Keira Knightley e Orlando Bloom, que voltariam a aparecer apenas no último filme da série. Vingadores: Guerra Infinita. O valor da produção desse filme foi de 321 milhões de dólares. Repleto de easter eggs, um dos maiores sucessos do universo cinematográfico Marvel, Guerra Infinita foi assunto da legião de fãs das histórias em quadrinho durante o ano de 2018 inteiro, principalmente pela ansiedade que foi gerada pelo final do enredo que viria no ano seguinte. A produção, dirigida pelos irmãos Russo, foi a responsável por bater o recorde de maior crossover da história, com os maiores heróis da Marvel reunidos na luta contra o vilão Thanos. O filme contou com nomes recorrentes nas listas dos atores mais bem pagos da Forbes, como Scarlett Johansson, Robert Downey Jr. e Chris Hemsworth, que faziam parte do grupo original dos Vingadores. Vingadores Ultimato. O valor da produção foi de 350 milhões de dólares. Lançado em abril de 2019, Vingadores Ultimato foi o desfecho da sequência de filmes que se iniciou em 2012 e convenceu uma legião de fãs do universo Marvel ao redor do mundo. Um dos maiores sucessos de bilheteria da Marvel, recebeu em 2020 o prêmio de melhor filme de ação no Critics' Choice Awards. Com grande elenco, o longa final contou ainda com a vencedora do Oscar de melhor atriz em 2016, Brie Larson, interpretando Capitã Marvel, que teve seu próprio filme lançado um mês antes da estreia de Ultimato. Desde o fim da sequência, a Marvel anunciou diversas produções importantes no mundo Marvel, que dão sequência a histórias de alguns personagens e voltam no tempo para detalhar os passos de outros. O mais recente sucesso mundial é a série WandaVision, protagonizada por Elizabeth Olsen e Paul Bettany, e criada pelo Disney Plus. A fase 4 do mundo Marvel conta ainda com o filme Viúva Negra e as minisséries Falcão e o Soldado Invernal e Loki. Piratas do Caribe navegando em águas misteriosas. O valor da produção desse filme é nada mais e nada menos do que 410 milhões de dólares. Piratas do Caribe Navegando em Águas Misteriosas é o único da sequência que não conta com a presença do par romântico formado por Keira Knightley e Orlando Bloom. Lançado em 2011, o longa é protagonizado por Johnny Depp, Penélope Cruz, Sam Claflin e Ian McShane. O quarto e penúltimo filme da sequência foi um dos que mais arrecadou em termos de bilheteria, atrás apenas de Piratas do Caribe: O Baú da Morte, lançado 5 anos antes, em 2011. O filme foi gravado na Inglaterra, no Old Royal Naval College, em Greenwich, em Londres. Segundo a Forbes, um dos maiores custos do longa foi com o pagamento de elenco e funcionários. Estima-se que Johnny Depp, sozinho, recebeu 55 milhões de dólares pelo papel de Jack Sparrow. Em 2012, o filme rendeu ao artista o prêmio de melhor ator de cinema do People's Choice Awards. E aí, curiosos, o que acharam da lista? Já assistiu algum desses filmes aí? Bora maratonar porque são todos dignos disso. Se inscreva no canal, curte e compartilha com os amigos. Fui!